Você está no episódio 7 do Pensão Militar para Todos, uma série feita para você de maneira didática, calma, sem atropelar, para que possamos entender a lei de pensões militares. No último episódio, tratamos aí das formas de rateio, com a ex-esposa, com a viúva, com filhas, filha da ex-esposa, filha da viúva. Hoje vamos falar de declaração de beneficiários e dos valores da pensão militar. Primeiro, quem deve fazer a declaração de beneficiários é o próprio militar. E é a declaração de beneficiários que vai nos dar uma base para sabermos quem são aqueles beneficiários. Ela é a única prova para sabermos se a pessoa é ou não beneficiária daquele militar? Não. Se parte da declaração de beneficiários para ver quais são os beneficiários existentes e depois disso há alguns outros, filha, companheira, outros beneficiários que não foram declarados e que comprovam a sua relação com o militar, seja uma relação de união estável, seja uma relação de filiação, seja uma filiação de adoção, seja ela qual for. E como é que é feita a declaração de beneficiários? Bom, o prazo para fazer a declaração de beneficiários é de 6 meses e depois ela é renovada ano a ano. E o que é que deve constar na declaração de beneficiários? O nome do declarante, os nomes dos beneficiários, os detalhes que constam nos documentos apresentados para o militar. Por exemplo, vou apresentar uma certidão de casamento para mostrar que esta pessoa é minha esposa. Eu vou apresentar aquela certidão de casamento e na hora de preencher a declaração de beneficiários lá vai constar tombo, livro, folha, todos esses detalhes para que esses documentos possam ser encontrados. Os documentos originais são entregues para a Força Armada e depois de utilizados eles são devolvidos ao militar. Aí nós temos aqui previsões dizendo que ela deve ser feita preferencialmente datilografada. Normalmente agora ela é feita impressa, digitada, mas nada impede que o militar faça isso à mão, faça isso manuscrito. Muito importante, o artigo 14 nos diz o seguinte: toda vez que houver mudança nos beneficiários ou na sua situação, o militar deve informar à Força Armada da alteração da condição de beneficiário. Ele deixou de ser meu beneficiário. Era um filho menor, passou a ser um filho maior, não tem mais direito a ser meu beneficiário, então eu vou retirá-lo. Eu vou mostrar os documentos que comprovam que ele não tem mais idade para ser meu beneficiário. Então, todas as alterações devem ser informadas e, juntamente com as informações, devem ser apresentados os documentos que comprovam aquelas informações novas sobre os beneficiários. Muito bem, encerrada a declaração de beneficiários, qual é o valor da pensão militar? Antes, lá com a redação original, nós tínhamos um valor fixado sobre os valores das contribuições. Eram contribuídos dias de soldo, 1 dia de soldo, 2 dias de soldo, e na hora de receber a pensão, ficava para os beneficiários 20 vezes o valor das suas contribuições. Isso era no passado, e 25 vezes se houve moléstia ou acidente de serviço, e 30 vezes o valor da contribuição se essa moléstia ou acidente de serviço ocorreram em campanha ou GLO. Para quem não sabe o que é, GLO é a garantia da lei e da ordem. Estou falando de situações de guerra, próximas de guerra, guerra urbana ou GLO, que são as garantias da lei e da ordem, quando os militares são chamados, por exemplo, para fazer incursões em favelas, para conter, por exemplo, rebeliões em presídios. Tudo isso são garantias da lei e da ordem, e quando o militar falece nessas condições, há algumas peculiaridades. Então, falei como é que era antes. Como é que ficou depois da medida provisória 2215? Ficou bem mais simples. O valor da pensão é o mesmo valor da remuneração ou dos proventos do militar. Então, os pensionistas têm que receber exatamente o mesmo valor que o militar recebia em vida. Certo, eu disse para vocês que essa foi a redação depois de 2001 com a medida provisória. Então, ficou para todo mundo assim. Quem tinha o instituidor tenente, recebeu de tenente. Quem tinha o instituidor sargento, recebeu de sargento. Quem tinha o instituidor tenente, recebeu pensão de tenente. Tá bom, mas e aqueles que tinham direito ao posto acima, seja porque os militares contribuíram para um valor a mais, seja porque o militar tinha ido para a reserva com um posto acima por ter mais de 30 anos. Bom, nesses casos, isso foi preservado em razão do direito adquirido. Bom, isso nesses casos foi preservado em razão do direito adquirido e é uma das exceções por força de lei à regra da igualdade. Muito bem, sabido isso, vamos para o parágrafo único do artigo 15.
Antes, o militar que era não contribuinte e falecia, tínhamos um dispositivo que garantia aos seus beneficiários um mínimo de pensão, que era no mínimo a pensão de terceiro sargento para os praças e no mínimo a pensão de aspirante para os oficiais. E aí veio a Lei 13.954 e adequou o parágrafo único, porque o parágrafo único falava dos militares não contribuintes. Acontece que agora não existem mais militares não contribuintes. Então a Lei 13.954 riscou aquele não contribuinte e ficou os militares que falecerem em atividade vão deixar pelo menos a pensão de terceiro sargento, no caso dos alunos das escolas de praças, e pelo menos a pensão de aspirante, no caso dos alunos das escolas de oficiais. Você gostou desse vídeo? Então pera aí que ainda tem um aviso. No dia 30 de setembro, agora na próxima quinta-feira, a professora Alessandra Minaré estará conosco aqui em uma entrevista exclusiva às 20 horas. Ela vai falar de planejamento previdenciário e vai falar também de ações securitárias. Quinta-feira, 20 horas, aqui no canal. E na próxima quinta-feira, dia 7 de outubro, a professora Alessandra Vanderlei estará conosco aqui para fazer um paralelo entre o sistema de proteção social dos militares e os regimes próprio e regime geral. Não vamos esquecer, é nessa quinta-feira a professora Alessandra Minaré e na próxima quinta-feira, também às 20 horas, a professora Alessandra Vanderlei. Gostou do vídeo? Pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, não facilitem com o Covid-19, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.